Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio Lins e essa é a primeira edição do Breaking Cast, podcast do Breaking Bad Brasil, isso mesmo. Bom, última temporada de Breaking Bad, apenas 8 episódios, aliás, só faltam 7 agora, né, no momento que eu estou falando com vocês. Então, esse ano nós vamos ter que cobrir o máximo que nós pudermos de Breaking Bad, porque a partir do final de setembro, se eu não me engano, depois do último episódio, nós não teremos mais nossa série favorita. Então, é agora ou nunca. Nós vamos fazer reviews, nós vamos comentar easter eggs, notícias e também, esse ano, eu resolvi incrementar um podcast. Vamos ver se vai dar certo, se vocês vão gostar. Eu lembro do primeiro post do Breaking Bad Brasil, acho que há 3 anos, no nosso blog, para quem não conhece, né? Para quem acessa há pouco tempo, nosso blog já tem mais de 3 anos. E eu lembro que eu criei o blog, Breaking Bad é uma série assim, que quase ninguém conhecia, e era tida como a melhor série, né, que ninguém assiste, né? Aí eu criei o blog mesmo porque apaixonei pela série no final da segunda temporada. E logo na primeira postagem eu publiquei que, dependendo do retorno que os leitores dessem ao blog, comentários, enfim, eu iria incrementar o podcast e esse momento chegou. Eu queria agradecer a todos que acessam o blog diariamente, agradecer a todos que ajudaram o blog a chegar onde ele está, que nunca imaginei que iria chegar. Bastante comentários, muitos elogios, eu só tenho a agradecer ao pessoal do Twitter, do Facebook, a galera que comenta. Primeiramente, eu não poderia começar esse podcast, né, sem agradecer vocês, porque está sendo muito legal administrar um blog que está tendo uma boa aceitação do público fã da série. Então vamos lá, vai ser assim. Toda a cobertura do blog vai terminar com um podcast que eu pretendo publicar no sábado ou no mais tardar no domingo, né? E sempre vai ter a review, né? Vai ter o post do easter eggs e o podcast vai encerrar a cobertura do episódio da semana. Então, normalmente no podcast eu vou conversar com vocês algumas dúvidas que ficaram pendentes do episódio, que eu não comentei na review, ou que eu não selecionei nos easter eggs, né? E para que fechemos bacana a cobertura do episódio, para que você já fique preparado para o novo episódio que vem em todo domingo do AMC. Detalhe, o pessoal costuma muito perguntar onde é que está passando o AXN e tal. Olha galera, é o seguinte, a série está passando apenas nos Estados Unidos, no AMC, certo? E o AXN esquece, você não tem nem previsão de passar, não passou nem o começo da quinta temporada, né? E a boa notícia é que o Netflix vai começar a exibir a primeira parte da quinta temporada, os 8 primeiros episódios, né, a partir de setembro. Agora, os novos episódios que estão sendo lançados nos Estados Unidos, a partir de 11 de agosto, infelizmente, só nos Estados Unidos que está disponível, ou então, a galera sabe, né, Google o que vocês vão achar, ok? É isso aí. Bom, não custa nada falar para os desavisados, né, porque o podcast vai ter spoilers, né, mas spoilers do episódio da semana, que é o Blood Money, o 9º episódio da quinta temporada, que marcou a volta da série, né? Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se você ainda não leu a review do episódio que foi publicado essa semana, dê uma passada lá, certo? E parece que 2 dias depois eu publiquei os easter eggs e curiosidades do episódio. Então, dê uma lida nesses 2 posts e depois vem aqui com o podcast que vou tentar complementar para que não fique nada faltando do episódio Blood Money. Então vamos lá. Começando então a falar diretamente dos acontecimentos de Blood Money, uma coisa que eu queria comentar com você é o seguinte, assim, eu fiquei apavorado com o início do episódio, mesmo já sabendo, né, do que iria acontecer pela Comic Con, né? Infelizmente ou felizmente, né, eu tenho que sempre pegar spoilers para divulgar para vocês, né? Tem gente que não quer saber de nada do que vai acontecer, das cenas inéditas, mas como eu já faço isso cotidianamente, normalmente eu pego uns spoilerzinhos, mas felizmente Breaking Bad é uma série que não tem muitos spoilers assim grandes que vai acabar com a sua vida, né, vamos dizer assim.
Mas eu já sabia já o que ia acontecer na primeira cena da volta de Breaking Bad. Mas mesmo assim, você começa a assistir o episódio e vê aquela galera de skate, e você vê só o barulho, a câmera no ângulo que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas quem é fã de Breaking Bad sabe, porque a série tem um fator, né, que é muito legal, que é o ângulo de câmera que os produtores inserem objetos, né, no caso dessa volta foi no skate, né? Então você vê os primeiros minutos e fala assim, isso é Breaking Bad. Você pode ver isso em qualquer lugar, que os primeiros minutos da série, você já sabe que é Breaking Bad. Aí então você vê a cena dos meninos rodando de skate, de repente a câmera, ela abre e você vê aquela casa toda pinchada, aquela casa toda destruída. E você vê, putz, cara, o que aconteceu? Então nós acompanhamos o Walter, né, depois dessa cena. O Walter totalmente desfigurado, né, vamos dizer assim. Da mesma forma que vimos em Life or Die, né, primeiro episódio da quinta temporada. Então, a partir dali, assim, nós já começamos a entender um pouco da situação, né? Porque quando nós vimos ele pela primeira vez nessa situação, nós ficamos apenas imaginando onde é que ele estava, o que aconteceu, o câncer está voltando e tal. Mas agora não, agora nós vimos que a vida dele está completamente destruída, certo? Vista a situação da casa dele. O Walter, naquele momento, eu considero que ele está realmente no fundo do poço. Ele, sei lá o que aconteceu com a família dele, porque boa coisa realmente não aconteceu. Naquele momento, o Walter, o Heisenberg em pessoa, né? Ele parece que, assim, e tentando imaginar o que pode ter acontecido, ali ele tornou-se uma pessoa pública, né? Parece que todo mundo já sabe de tudo que ele fez, né? Vista a sua vizinha Carol, né? Carol, ela viu ele, já ficou em desespero, uma vizinha que gostava muito dele, uma vizinha super amável, né? Como vimos também nesse episódio. E ali o Walter realmente está no fundo do poço, a vida dele deve ter virado de cabeça para o ar. Talvez ele tenha fugido, né? Pela situação que aconteceu. Mas o que eu posso falar dessa primeira cena é que nós podemos especular muito o que vai acontecer, certo? E isso não é o objetivo, principalmente no podcast, porque existem muitas teorias, certo? E eu vou deixar as teorias mais para a gente ir comentando assim que elas forem confirmando, porque são coisas mirabolantes que eu tenho em mente e que eu sei que você também tem. Então essa cena realmente foi de pirar, certo? Eu, como já sabia dela, eu não fiquei tão assim espantoso, mas mesmo sabendo, eu fiquei realmente alucinado com ela. Eu tenho certeza que você que não sabia de nada ficou ainda mais, né? Hello, Carol. Bom, então voltamos à atualidade, né? A atualidade da série, né? Porque o Flash Forward não está claro ainda, mas parece que está em torno de um pouco menos de um ano dos acontecimentos que nós estamos acompanhando, né? Porque agora na timeline, vamos dizer assim, atual, o Walter deve estar com 51 anos, né? No aniversário, vimos que ele completou 52 anos, somente pelos bacon, né, que ele fez no prato, enfim. Acredito que devido a isso, as coisas vão acontecer de uma forma bem mais rápida do que imaginado. Tanto é que, já comentando já no principal acontecimento desse episódio, o Walter e o Hank, assim, aquele embate final foi incrível, porque eu não imaginava que isso ia acontecer agora. Claro, também sabia que eles não iam demorar 8 episódios para contar, mas assim, logo no primeiro eu fiquei espantado, mas assim, se tratando em Breaking Bad, cara, isso é mais natural, porque eles não têm medo de errar, eles não têm medo de contar a história, e dessa vez eles surpreenderam até a gente que costuma acompanhar a série diariamente. Mas vamos deixar esse assunto do grande embate do episódio Hank e Walter / Rosenberg para o final. O episódio começou assim, com o Hank levantando do trono, né? Literalmente, com aquela cara todo transtornado, não era para menos, né? Mas antes eu queria comentar sobre a famosa cena do trono, né? Que o Hank achou o livro, né? Com a dedicação, o WW e tal. Porque muita gente reclamou, dizendo que, olha, poxa, não podia ser assim, né? Foi muito fácil para ele e tal. Mas assim, eu achei muito tranquilo isso, porque isso já aconteceu outras vezes na série, certo? Por exemplo, quando o Walter ele matou o Crazy Eight, né?
ele, assim, de repente vê na cabeça dele, peraí, deixa eu contar aqui os pratos, os cacos, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. É uma desconfiança que vem na mente dos personagens que acabam levando ele a essas descobertas, né? Como foi no caso do Rank, quando foi no caso do Gus, o Walter armou uma bomba para ele no carro e ele sentiu uma coisa assim, falou assim, eu não vou entrar naquele carro não, que vocês tem alguma coisa errada ali. Eu acho mais tranquilo, eu não tenho nada a reclamar disso, né? Tanto é que nesse mesmo episódio aconteceu uma coisa similar, que o Walter procurando um livro na casa dele, não achava lugar nenhum, e não conseguia dormir, levantou, tem alguém, ficou aquele negócio na cabeça, né? Porque o Walter desconfia de tudo. E acabou indo checar o carro dele e achando o rastreador, né? O GPS, né? Quer dizer, da mesma forma que aconteceu com o Rank, é uma desconfiança que vem na cabeça dos personagens, acaba encontrando o que eles estavam procurando, nas pistas, enfim. Então não tem nenhum problema com isso, não sei se vocês têm, né? Vocês podem até deixar nos comentários sobre isso, mas eu achei super tranquilo. Então o Rank, claro, né? Sai transtornado, mas óbvio que ele não ia chegar lá e já meteu a mão na cara do Walter, ele iria reunir mais provas, né? E foi o que aconteceu. Tentou reunir provas, pegou o processo do Reisenberg todo de volta, né? Só que uma coisa que o Rank não é falso e mentiroso como o Walter, né? Já indo para o grande embate final, o Rank, quando ele viu o Walter, ele falou assim, putz, cara, eu vou ter que mentir de novo, vou ter que segurar ele para me reunir mais provas, né? Só que o Walter, ele acabou atiçando tanto o Rank que deu no que deu. Por quê? O Rank ele não sabe mentir descaradamente igual o Walter faz. E o Walter acabou pisando o carro dele, jogando o GPS, né, na cara dele e tal. E ali o Rank não aguentou, né? Aí ele fechou a porta da garagem e eu acho que quando ele fechou essa porta, nós sentimos. Ali a casa caiu, ali o pessoal começou a borrar nas calças porque sabia que ali o bicho ia pegar como pegou. You okay? Gotta say, I don't like the way you're looking at me right now. Uma cena realmente espetacular, certo? Atuações magníficas de Dan Norris e de Bryan Cranston, nem precisa comentar sobre a atuação deles, que são excelentes atores, né? E um diálogo bem conciso que acabou colocando as cartas na mesa, né? Porque o Walter veio com aquele papinho de família, não sei o que tal. Depois ele veio falando da doença, né? Que é doença, que não adianta você colocar atrás das grades, né? Então nesse diálogo o Walter acabou confirmando, né? O que ele era mesmo, ele era o Heisenberg e ele estava por trás de tudo. Nesse momento o Rank ele olhou para a cara dele assim, eu não te conheço, claro que não conhece, é o Heisenberg que estava falando. Acontece que o Walter, né? A transformação dele para Heisenberg é sensacional. Você vê nos olhos dele, né? Da mesma forma, um exemplo foi quando ele deixou a Jane morrer, né? Que para mim ele matou a Jane, porque ele matou indiretamente, mas ele deixou, aquela morte ali foi um crime doloso, sinto muito, ele teve a intenção de matar, mesmo não pondo a mão na Jane. Depois a mão no Jesse, né? Você vê claramente a passagem de Walter para Heisenberg, depois o Heisenberg volta para o Walter quando ele começa a chorar. Pegando um exemplo, logo nesse Blood Money, né? O Walter começa dando de bonzinho e tal, de repente ele faz aquela cara, aí baixa o Heisenberg nele. Aí o Hank fala, eu não sei com quem eu tô falando, alguma coisa assim. E o Walter tem a cara de pode ameaçar o cara. Se você não sabe com quem está falando, é melhor ter cuidado, ter cautela, alguma coisa desse tipo, né? Porque você pensa assim, poxa, é melhor você não mexer comigo porque posso fazer coisas com você. A gente pensa várias coisas, mas não sai da minha cabeça que ele realmente ameaçou o Hank na cara de pau, porque o Walter nunca teria a humildade de chegar, pedir desculpa, certo? E falar, Hank, eu errei por isso, aquilo. Porque nós vimos várias vezes que o ego dele não deixa ele fazer isso. É muito difícil ele voltar e realmente ser humilde ao ponto de pedir desculpa ao Hank, né? E ele preferiu ameaçá-lo, né? E eu não estou dando um fígado, um rim para ver o que vai acontecer após essa cena, que realmente vai continuar a ser eletrizante como terminou. Bom, agora eu queria falar da Skyler, né? Olha, desculpe eu ter ultrapassado o ponto, né? Porque realmente essa parte do episódio que foi todo mundo louco, né? Que é
o embate entre Rank e Walter, mas a Scarlett teve uma participação, assim, dizendo que foi louvável, né, nesse episódio. Eu sei que a Scarlett é uma das mais odiadas da série e tal, mas a partir desse momento, né, que ela tá bem com o Walter, né, e ela tá com a família dela de volta, a Scarlett parece que vai fazer de tudo para manter como está, né? E aquela sentada que ela deu na Lídia, assim, foi sensacional. Porque, incrivelmente, o Walter falou a verdade, né? A verdade limpa. Scarlett teve uma atitude, assim, de mãe mesmo, de mãe, assim, de, sei lá, de dona do lar, aquela onça que quer, desculpe a brincadeira, o paralelo, mas aquela onça que quer proteger a sua família, os seus filhotes, né? Ela chegou e disse, não volte mais aqui, e a Lídia ficou sem saber, né? Numa jogada muito boa dela de ter sacado que o carro era alugado, né? Quem lava o carro alugado realmente foi muito legal. E a Scarlett, sim, uma interpretação sensacional da Anna Gunn. Ela botou a Lídia para correr e fechou bem a primeira participação dela na série. Continuando assim, ela vai ganhar mais pontos, não é verdade? Get out of here. Now. Excuse me. Never come back here. Do you understand me? Go. Mas naquele momento você vê que o Walter realmente ele parou de fabricar, parou com os negócios, né? E ele pretende mesmo parar com a metanfetamina, mas nós sabemos que esse crime, assim, não tem volta, né? Para parar com isso é cadeia ou caixão. Nós sabemos disso e o Walter não vai ele pode até tentar parar, mas ele pode até tentar largar a metanfetamina, mas a metanfetamina não vai largar ele, porque ele realmente tem uma droga que muito lucrativa, porque ele é uma Coca-Cola, né? Como dizer assim, como ele mesmo disse. Yours is just some tepid, off-brand, generic cola. What I'm making is classic Coke. E por falar em mentira deslavada, né? Por falar em Walter White, incrível como ele chegou para o Jesse e mentiu daquela forma. Acho que doeu no coração da gente, porque realmente o Walter ele não podia deixar o Jesse doar o dinheiro para a neta do Mike, né? E nem fazer a caridade com um desconhecido, né? Como ele queria fazer, porque realmente ia acabar dando muito na cara, né? Da onde vem o dinheiro e tal. Ele voltou, né, na casa do Jesse, naquele papinho de bons amigos, né? Ele tentou passar lábia no Jesse, né? Mas parece que Jesse ele não acredita mais em nenhuma palavra de Walter, né? Porque ele até ficou espantado, né, com o Walter, você parou, né? Você parou de fabricar, tal, regenerou, mas o que Jesse passou nas mãos do Walter, ele nunca mais vai confiar nele. E foi o que aconteceu, né? Ele simplesmente pegou 5 milhões de dólares, né? E falou assim, esse dinheiro é sujo, esse dinheiro é imundo, e eu não quero ir mais. E deu um passeio no bairro e saiu distribuindo, né? Malotes de dinheiro, blocos de dinheiro. Eu sei lá, acho que todo mundo nesse momento gostaria de ser um dos vizinhos do Jesse, né? Você levantar assim, você abrir a porta de casa e dar de cara com um bloco daquele, já pensou? Quero só ver o que vai acontecer, se haverá mais cenas dessa parte, porque a galera vai realmente pirar com tanto dinheiro que foi jogado naquela região, né? E Jesse, cara, mais uma vez nós acompanhamos o início da temporada dele, ele deprimido, né? É triste ver o Jesse deprimido. Não gostava muito do Jesse alegre, com beats pra cá, beats pra lá. Então, dessa vez e mais uma vez, a gente acompanha ele deprimido por uma causa Heisenberg, porque ele realmente tem certeza que o Walter matou o Mike, né? Ele foi bem perspicaz em dizer isso na cara do Walter. Ele tentou mentir, mas ali o Jesse não acreditou, tenho certeza. Mas o Jesse, ele realmente está pirado com o quão longe o Walter chegou. E parece que ele vai continuar, né, cara? Acho que fica difícil a gente imaginar o futuro do Jesse, porque o núcleo principal está voltado para o Walter e para o Hank, né? Então o Jesse vai ficar aí no meio disso e vou te falar que estou temendo pelo fim dele, né?
Na verdade, eu acredito que haverá um banho de sangue nessa temporada. Estou especulando um pouco, né, mas é só aguardar nesse ver o que vai acontecer, porque, cara, Breaking Bad não tem como ter esse final feliz, e pelo menos tem um final redentor, concordam? Porque é o seguinte, querendo ou não, essa série é do Walter, né, do Heisenberg e de todas as suas loucuras, né, um professor de química, né, que está saturado, que acaba descobrindo que tem câncer e tal, você já conhece a premissa da série. Então, o Jesse, cara, é um personagem que iria morrer, né, iria morrer na primeira temporada, né, mas acabou que os produtores, né, gostaram muito bem do Aaron Paul, né, ainda bem, né, e acabaram alongando mais a estadia dele na série, né, e também, por ironia do destino, né, a primeira temporada ia ter 9 episódios, mas devido à greve dos roteiristas na época, nos Estados Unidos, só teve 7, então o Jesse acabou ficando para a nova temporada, né, uma coisa sensacional que aconteceu na série. Mas acontece que, por a série ter sido criada para Walter, né, para Heisenberg, o Jesse talvez acabe como um coadjuvante, personagem bem mais coadjuvante do que nós imaginaríamos para ele. Nós vimos que na quarta temporada o personagem principal ao lado de Walter, né, foi o Gus, né? Na primeira parte da quinta temporada foi o Mike, e agora a tendência é que o protagonista da temporada ao lado de Walter será o Hank, né? O Jesse está no meio de tudo, né, gente? Assim, difícil pensar no que vai acontecer com ele, mas espero que aconteça uma coisa bem bacana com ele, porque é um personagem que ficou para alavancar, né, os acontecimentos mais marcantes que nós acompanhamos durante 6 anos, né, na série, né? É isso aí. Esse foi o nosso primeiro Breaking Cast, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu queria terminar dizendo que eu não sou nenhum especialista em Breaking Bad, acho que não tem especialista em Breaking Bad, todos nós somos fãs, né? E que muitas vezes eu posso estar falando alguma besteira aqui, alguma bobagem, não tem problema, é só uma opinião, né? E caso você queira dialogar com a gente, deixe nos comentários aí o que você achou do podcast, do episódio, né? Aqui no próximo podcast nós vamos comentar, né, algo a respeito. Lembrando a vocês que toda semana, né, vai ter, com certeza, cada episódio vai ter um podcast falando dessa série magnífica Breaking Bad, e espero contar com todos vocês. Façam download, comentem, curtam nossa página no Facebook, sigam-nos no Twitter, os links são todos aí. Mandem e-mails, contato@breakingbadbrasil.com. Se você tem uma teoria bacana, algum comentário mais extenso, alguma coisa que você queira já mandar direto pro blog, manda no e-mail que, dependendo do assunto, for impertinente, né, ao que nós estamos comentando, eu vou acrescentar no próximo podcast. É isso aí, valeu pela companhia de vocês, um abraço e até mais.